Olá, meninas e meninos. Sejam bem-vindos ao espaço Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito. Vou estar aqui convosco para trabalharmos os conteúdos que não foram trabalhados durante o terceiro trimestre do ano passado. Esses conteúdos vão servir para os alunos do quarto ano. Mas antes de iniciarmos a estudar, vamos ouvir as recomendações propostas pelo Ministério da Saúde. Não se esqueçam que estamos a atravessar momentos difíceis e devem sempre lavar as vossas mãos, não aproximarem uns dos outros, nada de abraços, nada de beijinhos, nada de apertos de mão e devem usar sempre máscaras na sala de aula. E agora sim, vamos começar a nossa aula propriamente dita. A nossa aula de língua portuguesa vai ser leitura e compreensão do texto Gongon Corajoso e também vamos estudar classe de palavras, os determinantes artigos. Observem as imagens com atenção. Temos aqui duas imagens. O que é que estão a observar nessas imagens? Muito bem, já observaram? São pássaros, né? Ou aves, para quem quiser. E é uma ave da nossa região, ok? Que existe cá em Cabo Verde. Temos aqui o gongon. E vamos ver o que é isso de gongon. Já ouviram falar do gongon? Agora vamos ver o que é gongon. Gongon é uma ave marinha endêmica de Cabo Verde. Endêmica quer dizer que é tipicamente de Cabo Verde, que é uma ave que só existe em Cabo Verde. Possui asas longas, bicos curtos e fortes. Onde é que habita o gongon? Gongon passa a maior parte da sua vida em águas oceânicas. E também, como vocês já sabem, Cabo Verde fica no meio do Oceano Atlântico. Mais precisamente nos ilhéus é que os gongons gostam de ficar. E de que é que se alimentam os gongons? A sua alimentação é baseada em moluscos marinhos, como polvos, lulas, chocos e também de peixes. E agora nós vamos abrir o manual na página 144 para vermos o texto que fala sobre gongon. Abram o vosso manual com muito cuidado e vamos agora ouvir a leitura da professora e seguir atentamente a leitura. Acompanhem a leitura do texto. Gongon corajoso. A floresta pegava fogo. Um humano descuidou-se e o fogo espalhara-se, consumindo plantas pequenas e ameaçando árvores. Bichos e plantas horrorizavam-se com a descrição, principalmente as árvores, que temiam que o fogo se aproximasse e elas, presas à terra, não pudessem escapar. Começaram a agitar-se, abanando furiosamente os ramos. Os animais estavam no maior rebuliço. Uns gritavam, outros andavam de um lado para o outro. De repente, alguém gritou: "Vamos fugir! Corram todos!" Fugir? Como se atrevem a fugir e deixar sozinhas e indefesas as árvores? Interrogou o gongon e continuou: "Elas que são tão nossas amigas e tão preciosas? Então, não são elas a protegerem-nos do sol e da chuva? Quem é que nos refresca com a sua brisa suave em dias de calor insuportável? Vamos agora fugir e deixá-las serem consumidas pelo fogo?" Houve um momento de hesitação. Uns queriam ficar e ajudar as árvores. Outros defendiam o ditado: "Salve-se quem puder."
depois de ouvirmos a leitura do texto, agora vamos a algumas perguntas de compreensão. Ok? Então agora vocês vão prestar atenção às questões que vão ser postas e, com muita atenção e cuidado, vão responder. Compreensão do texto. Qual é o assunto do texto? Ou seja, de que fala o nosso texto? Escolhem com um X a opção correta. Já escolheram? Vamos ver. A opção A. O texto fala da alimentação do gongon, ou seja, como é que o gongon se alimenta? Será que o nosso texto fala da alimentação do gongon? Pensem muito bem. Opção B. O texto fala de um incêndio na floresta. Pensem muito bem. E a última opção, a opção C, diz-nos que fala da proteção do ambiente. Então, vocês vão tentar escolher, ou seja, vão escolher a opção correta. E qual é a opção correta? Eu sei que muitos já conseguiram identificar a opção correta, já acertaram. E vamos ver a opção correta. Muito bem, o texto fala de um incêndio na floresta. Vamos ao exercício número 2. De acordo com o texto, assinalem com V verdadeiro e com F falso as frases seguintes. Tem que ser de acordo com o texto. A. A floresta pegava fogo. B. O fogo não se espalhou. C. Os animais estavam no maior rebuliço. D. Todos queriam ajudar. E. As árvores temiam que o fogo se aproximasse delas. Vocês vão escolher as frases de acordo com o texto e assinalar V ou F. E já conseguiram identificar as frases verdadeiras e frases falsas? Então vamos lá agora corrigir. A floresta pegava fogo. Verdadeiro ou falso? É verdadeira. O fogo não se espalhou. É falso, porque de facto o fogo se espalhou. Os animais estavam no maior rebuliço. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Todos queriam ajudar. Verdadeiro ou falso? Será que todos queriam ajudar? É falso. As árvores temiam que o fogo se aproximasse delas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Eu sei que muitos já conseguiram identificar as frases verdadeiras e as frases falsas. E vamos passar para o exercício seguinte. Exercício 3. Circulem a palavra que melhor caracteriza os animais que queriam fugir. Vocês sabem que, depois do incêndio, alguns animais queriam fugir, não é? Então, agora nós vamos circular esses animais, as características, melhor dizendo, desses animais que queriam fugir. Vamos lá ver as características. Esses animais estavam preocupados? Esses animais são egoístas? Esses animais são generosos? Esses animais são amigos? Qual é a característica que melhor se coaduna com esses animais? Que eles queriam fugir. Muito bem! Esses animais são egoístas. E vocês sabem por que é que são egoístas? Aliás, o que é que significa a palavra egoísta? É aquela pessoa que pensa somente
nela, no seu benefício próprio, não é? Não pensa nos outros. Mas eu sei que todos vocês lá em casa pensem nos outros. E esses animais não tiveram lá um comportamento muito adequado. E agora vamos continuar com o exercício 4. Atentam na seguinte frase. Os animais estavam no maior rebuliço. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, aliás, vocês terão de explicar, por vossas palavras, o sentido desta frase. Então, pensem um bocadinho e expliquem lá o que é que significa esta frase. Vamos lá, meninos? E já conseguiram? Muito bem! E agora vamos ver o significado da frase. A frase quer dizer que os animais estavam agitados. Muito agitados, cheios de barulhos, ok? E vamos passar para mais uma parte da aula, não é? Hoje também vamos estudar os determinantes artigos, ok? Então, prestem atenção ao vídeo que vem a seguir. Determinantes artigos. Os determinantes são palavras que usamos antes do nome. Os determinantes artigos podem ser definidos ou indefinidos. Os determinantes artigos definidos são o, a, os, as. No singular, usamos o ou a. O pato, a coruja, por exemplo. O usamos antes das palavras do género masculino, a antes das palavras do género feminino, desde que elas estejam no singular. O pato é só um, a coruja é só uma. Agora, no plural. Os, género masculino, as, género feminino. Os aviões, as bolas. Bolas é o nome e antes do nome usamos o determinante artigo. Aviões é o nome, antes usamos o determinante artigo definido. Agora vamos ver os determinantes artigos indefinidos. Um, uma, no singular, uns, umas, no plural. Então temos aqui um estojo. Está no singular, porque é só um, e está no género masculino. Estojo. Um estojo. Um é o determinante artigo indefinido. E agora temos aqui uma mochila. Mochila é o nome e antes do nome temos o determinante artigo indefinido. Uma. Agora no plural. Uns, umas. Uns chapéus, umas girafas. Chapéus e girafas são nomes. Antes dos nomes temos o determinante artigo. Neste caso, determinante artigo indefinido. Masculino singular, do plural, feminino do plural. Porque são mais do que um elemento. Vamos agora ver uns exemplos para perceberes melhor quais são os definidos e os indefinidos. Então, determinantes artigos definidos. O, a, no singular, os, as, no plural. Exemplo. À hora da saída, a professora diz: Joana, vai chamar o pai. A Joana vai chamar o seu pai. A professora disse o pai, ela pensa logo que será o seu. É definido. Agora,
Se a professora, em vez de dizer o pai, disser Joana vai chamar um pai. Então, à porta estão vários pais, é hora de saída, estão vários pais. E a professora diz, Joana vai chamar um pai. A Joana fica sem saber que pai vai chamar. Será o seu ou será um pai qualquer? Então, um é indefinido. O definido, um indefinido. Então, os determinantes artigos podem ser definidos ou indefinidos. Nos dois casos, temos do singular e do plural, singular e plural. O determinante artigo definido singular, temos também o masculino e o feminino. No masculino, o, feminino, a. Determinante artigo definido plural, os, as. Determinante artigo indefinido singular, um, uma. Masculino, feminino. Determinante artigo indefinido plural, uns, umas. Uns, masculino, umas, feminino. Então, os determinantes artigos são palavras que colocamos antes do nome. Usamos antes do nome. Por exemplo, aqui, o boneco. E então, ouviram muito bem as mensagens do vídeo? Compreenderam aquilo que se disse durante a edição do vídeo? Ora bem, então vamos lá ver se de facto entenderam alguma coisa. O que é que vocês aprenderam no vídeo? Muito bem, o vídeo fala-nos de determinantes. E o que são determinantes? Determinantes são palavras que usamos antes do nome, quando formamos uma frase. Ok? Então vamos ver os determinantes do vídeo. E esses determinantes são determinantes artigos. Muita atenção! Determinantes artigos. E esses determinantes artigos podem ser definidos e podem ser indefinidos. Os determinantes artigos variam em gênero e número. Agora prestem atenção ao quadro. Quando eu falo de gênero, falo de masculino e feminino. E quando falo de número, falo de singular e plural. Vamos ver aqui determinantes artigos definidos do singular masculino. Temos o U e determinante artigo definido singular feminino, a. Também temos no plural, número plural, determinantes artigos definidos masculino, os, e determinantes artigos definidos feminino, plural, as. Embaixo temos determinantes artigos indefinidos. No singular masculino temos um, no singular feminino uma, no plural masculino uns e plural feminino umas. E agora eu queria saber se vocês já ouviram falar do que significa indefinido e definido. Indefinido quer dizer que não se define, não se sabe. Eu posso, quando eu falo, por exemplo, de um menino, pode ser qualquer menino. Pode ser um menino branco, um menino preto, um menino alto, um menino baixo, não é? E não se sabe propriamente dito de que menino, se é João, se é Antônio, se é Pedro, não se sabe. Mas indefinido, nós sabemos que a pessoa é identificada, tá bem? Então isso que distingue o definido do indefinido. Quando se sabe de quem se trata, é definido. Quando não se sabe, é indefinido. Preencham o quadro com os determinantes sublinhados, presentes no excerto do texto em estudo.
A floresta pegava fogo. Um humano descuidou-se e o fogo espalhara-se, consumindo plantas pequenas e ameaçando árvores. Bichos e plantas horrorizavam-se com a descrição, principalmente as árvores, que temiam que o fogo se aproximasse e elas, presas à terra, não pudessem escapar. Começaram a agitar-se, abanando furiosamente os ramos. Os animais estavam no maior rebuliço. Uns gritavam, outros andavam de um lado para o outro. De repente, alguém gritou: "Vamos fugir! Corram todos!" Agora, no texto, não sei se já repararam, estão ali destacadas algumas palavras, não é? E vocês vão tentar enquadrar essas palavras no artigo definido ou artigo indefinido. Vamos lá. Agora, vamos completar o nosso quadro. A. Artigo definido ou indefinido? É um artigo determinante, artigo definido. 1. Determinante, artigo indefinido. O. Determinante, artigo definido. As. Determinante, artigo definido também. Os. Determinante, artigo definido. Uns. Determinante, artigo indefinido. E assim ficou completo o nosso quadro. Vamos ao exercício seguinte. Preencham os espaços em branco com os determinantes artigos corretos. Muita atenção! Espaço, dia, vírgula, espaço, floresta pegou fogo. Qual é o determinante artigo que vocês acham que melhor se adapta a esta frase? Vamos lá completar? Muito bem. Um dia, a floresta. Muito bem. Vamos à frase seguinte, a frase 2. Muita atenção, meninos. Já está? Vamos lá? Os animais assustaram-se. Muito bem. E agora sobrou apenas um determinante artigo e vamos agora completar. O Gongon carregou a água no bico. E agora, o próximo exercício vocês vão fazer em casa. Temos aqui alguns exercícios para fazerem em casa sobre os determinantes artigos. Preencher esse quadro que está aqui com os determinantes artigos que nós acabamos de ver. E também vocês vão classificar as palavras que estão sublinhadas e escreverem, claro, por ali na tabela que vem embaixo. Temos aqui: os humanos cuidam bem dos animais, as florestas devem ser protegidas, umas crianças ajudam o Gongon e em cada uma dessas frases há uma palavra sublinhada e vocês terão de classificá-las e colocá-las no lugar adequado. E antes de terminarmos a nossa aula, eu queria saber se vocês se lembram do assunto que nós trabalhamos hoje na aula. Estão a lembrar? Muito bem! Hoje nós vimos a leitura e compreensão do texto Gongon Corajoso, mas também vimos a parte gramatical que fala dos determinantes artigos definidos e indefinidos. Por hoje é tudo. Espero a vossa companhia na próxima aula. Fiquem em casa e fiquem bem. Muito obrigada!